A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Andréa Batista, tá bom? Em toda quarta-feira nesse canal tem vídeo novo falando de quê? Da palavra de Deus, tá bom? Então você que não foi no canal ainda, vai lá. Depois dessa palavra, ouça as outras mensagens que já estão. E assim vamos seguindo falando da palavra de Deus, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva. E vamos lá. Eu quero meditar um pouquinho hoje com você no livro de Provérbios. É um livro que, né, toda a Bíblia é maravilhosa e é um livro de conselhos. E eu quero meditar um pouquinho no livro de Provérbios 2, no seu verso 2, a partir do seu número 1, tá bom? Em diante, eu quero estar meditando com você. Ontem eu estava aqui fazendo um devocional com meus filhos à noite, como foi maravilhoso poder falar um pouquinho do livro de Provérbios, tá bom? E eu quero falar para você a respeito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, o principal, né, escritor do livro de Provérbios foi quem? Salomão. E Salomão, sabemos que foi um homem que Deus deu muita sabedoria a ele. Por quê? Porque ele, no momento de pedir, onde Deus se revela para ele e diz: Salomão, me pede o que você quiser que eu vou te dar. A Bíblia diz que Salomão podia ter pedido muitas coisas, ainda que era um homem muito rico. Mas a Bíblia diz que ele vai pedir a Deus: Deus, me dê sabedoria. E eu quero falar sobre isso nesse momento. Quero tentar falar um pouco a respeito de sabedoria e conhecimento. São coisas tão importantes para o nosso crescimento, né? Para a nossa caminhada. Haja vista que a partir do momento que nascemos, precisamos aprender a viver. E uma vez estando em Cristo, temos sim uma estrada de aprendizado a trilharmos e de crescimento. Afinal, o propósito de Deus e o desejo de Deus como Pai, que é nosso, graças a Deus por isso, Ele quer que nós venhamos crescer. Assim como uma criança que nasce e é gerada no ventre da mãe, e depois de nascer começa a tomar o leite do peito, começa a tomar mamadeira e posteriormente vai crescendo a ponto de se tornar um adulto independente, assim também é na nossa vida espiritual. É claro que jamais iremos alcançar um nível de independência. Pelo contrário, quanto maior, quanto mais maduro, reconhecemos a nossa dependência no nosso Pai, que é Deus. Eu quero falar um pouquinho, quero meditar. Provérbios 2, eu vou estar lendo, né? E se você quiser abrir a Bíblia aí, medite comigo. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo: a excelência e vantagem da sabedoria. Eu quero falar sobre a sabedoria, por quê? Porque a sabedoria é algo principal na nossa vida. A sabedoria, ela não vem simplesmente porque alguém envelhece, porque o seu cabelo fica branco. Não, a sabedoria, ela realmente vem de um aprendizado. E o livro de Tiago, ele diz a respeito de dois tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. São dois tipos de sabedoria, só que uma carnal, né, humana, caída, pode-se dizer, e uma sabedoria que vem do alto, que é perfeita, né? Então eu quero falar a respeito disso, do quão importante é nós aprendermos e termos esse coração humilde para aprender, pedir sabedoria a Deus, porque foi isso que Salomão fez. Ele, tendo, né, várias opções, né, um leque de pedidos a ser feito, mas ele vai pedir o principal, ele vai pedir: Deus, me dê sabedoria. Eu já te convido, né, já digo para você, te dou esse conselho, em oração, peça a Deus. E vamos lá, vamos meditar? Diz assim no seu verso 1, 2 no seu verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria aos teus ouvidos, e inclinares o teu coração ao entendimento. Olha aqui o que o sábio está dizendo. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras. Andréa, como que eu vou me tornar sábio? Como que eu vou adquirir sabedoria em Deus? Uma sabedoria que vem do alto. É quando a gente aceita a palavra de Deus. Isso aí. Um dos primeiros passos realmente é aceitar. Deus é aquele que nos ensina através da sua palavra. Deus é aquele que nos ensina através do teu Espírito, nos ensinando as verdades eternas, não verdades que passam, mas verdades eternas. E quem é que nos ensina? O próprio Espírito de Deus. Certa feita, o Senhor Jesus vai dizer aos discípulos: olha, o Espírito que eu vou enviar, ele vos ensinará todas as coisas, toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos levar por um caminho de conhecimento, um caminho de sabedoria. É claro que eu sempre falo isso, que quando a gente olha para nós, há tantas limitações.
Só que uma coisa eu aprendi com Deus, e eu quero levar isso para minha vida toda, é que nós precisamos realmente nos colocar nesse lugar de aprendizado. E o sábio aqui, ele está dizendo, filho meu, se aceitares as minhas palavras, se aceitares. E olha o que ele diz, mas esconderes contigo os meus mandamentos. Olha que poderoso. Meu filho, você precisa aceitar e você precisa esconder os meus mandamentos. E ontem eu estava falando com os meus filhos aqui no devocional, eu falei assim pro meu filho mais velho, Miguel, de 11 anos, eu falei, Miguel, interessante que quando a gente tem algo de valor, seja um presente, seja o que for, de valor, você não deixa isso exposto, você não deixa isso em qualquer lugar para que a pessoa passar, pegar, cair, derrubar, quebrar, não. Tudo aquilo que é de valor e de muito valor é algo que a gente guarda a 7 chaves. E o sábio, ele está dizendo aqui, esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, o mandamento de Deus, a palavra de Deus, ela é tão valiosa que ele está dizendo, não deixe exposto, esconda. Esconda contigo os meus mandamentos, esconda contigo a minha palavra. E sabemos que o adversário das nossas almas, ele quer roubar, assim como a parábola do semeador, onde o Senhor Jesus, ele certa feita vai dizer que o semeador saiu a semear e foi lançando aquelas sementes que era a palavra. E a Bíblia diz que teve um inimigo que ele veio, né, que o passarinho, o sol simbolizava o próprio inimigo, e ele estava dizendo, olha, que certa feita o inimigo veio e fez com que aquela terra não germinasse, né, apagasse, que não desse fruto. E isso muitas das vezes fala também do nosso entendimento. O inimigo não quer que a gente guarde a palavra de Deus. Ele não quer, por quê? Porque o Senhor Jesus também, certa feita, disse, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Quem é que ouve e pratica? Quem guarda. E quem é que guarda? Aquele que pratica. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê realmente que Deus quer que a gente primeiramente aceite a palavra dele. Né? Deus está constantemente falando conosco. Eu sempre digo aqui em casa para o meu esposo, nós estamos na igreja, Deus está falando conosco. Mas ele não está falando simplesmente, ele está falando, ensinando para que nós venhamos guardar a palavra, guardar o conhecimento, guardar os mandamentos e colocar em prática. Isso é poderoso e isso é um divisor de água. E aí que as nossas batalhas, né? Muitas das vezes o adversário realmente ele se levanta para quê? Para que nós não venhamos guardar. E aí que é a questão também, já quero abrir um parênteses aqui e falar nesse momento a respeito realmente da atenção que nós devemos dar à palavra de Deus. Eu falo de mim, por experiência própria. Quantas das vezes a gente está na igreja, a gente sente uma certa inquietação de querer levantar e nós precisamos entender que o nosso adversário não quer que nós venhamos entender a palavra, porque ele sabe que quanto mais eu conheço a palavra, menos vulnerável eu fico a ele, eu fico ao meu adversário. Então, ele vai dizer mais no 2, para fazeres atento à sabedoria teus ouvidos e inclinares o teu coração ao entendimento. Isso é muito poderoso. Porque Deus está disposto a ensinar a nós que somos filhos? Sim, constantemente. Só que precisamos entender realmente que precisamos aceitar, esconder o conhecimento, a palavra dele no nosso coração e estar atento à sabedoria, inclinando o nosso coração ao entendimento. Quantas pessoas e quantas vezes nós estamos perdendo oportunidades de crescer, de amadurecer, de aprender mais, porque não nos inclinamos. Eu estava falando com meu filho ontem, eu estou frisando aqui sobre meu filho e meus filhos, porque graças a Deus essa palavra fluiu ontem aqui de uma forma muito poderosa. E eu estava falando ali com meu filho e dizendo, nós precisamos atentar à palavra de Deus. Nós precisamos entender que quando Deus está falando, nós precisamos ter esse coração voltado a Deus, voltado ao que Deus está falando. Você já reparou que quando tem alguém falando algo muito importante, ou alguém muito importante falando algo, logo a gente quer, epa, você pode estar em um ambiente diferente, você pode estar em um espaço, né, separado, mas você quer ouvir, você está curioso. E aí eu lembro de Maria, quando Jesus ia até a casa dela, de Lázaro e Marta, a Bíblia diz que enquanto Marta estava ali, Maria não, ela deixava tudo e ela atentava aos ensinos de Jesus, sabe? Esse coração entregue, esse coração
quebrantado, esse coração que entende que o que está sendo falado, que quem está falando não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, é Deus me fazendo crescer em conhecimento, é Deus me fazendo crescer em sabedoria. Por isso que há uma guerra muito grande para mim e para você não aprender a palavra. Por isso que há uma guerra muito grande para nós não termos o nosso momento de comunhão, porque na comunhão, em oração também o Espírito nos ensina, o Espírito nos constrange, o Espírito nos leva ao lugar do conhecimento. É necessário realmente nós termos e preservarmos essa humildade no nosso coração, sabe? De querer ouvir Deus, de ansiar ouvir Deus, de quando Deus falar, através da sua palavra, através de alguém, que nós venhamos estar sensível e que nós não venhamos correr disso ou apagar esse momento, mas que nós venhamos deixar o Espírito Santo nos fazer ouvir, que nós venhamos fazer como Lídia, enquanto Paulo pregava. A Bíblia diz que o Espírito Santo moveu o coração dela para que ela ouvisse a palavra, que nós venhamos permitir o Espírito Santo nos mover ao lugar, alabaia, do conhecimento. Não, sabe por que nós precisamos aprender? Porque nós somos falhos, porque nós não somos perfeitos, porque nós estamos nessa terra sendo tratados por Deus. E aí, eu não consigo olhar, muitas das vezes, e observar quantas pessoas que são exaltadas, que se orgulham. E eu lembro de Paulo dizendo, se eu for me orgulhar, eu vou me orgulhar no Senhor, na cruz de Cristo, porque nós não temos nada. Se do alto não for dado, se tirar o espírito que fica, uma pessoa problemática, difícil, cheia de traumas, de medos, de dificuldade, de pecados. Mas se estamos aqui de pé, se estamos aqui é por causa da graça, é porque o Espírito tem nos levado ao lugar do conhecimento. E o que o diabo quer? Nos tirar deste lugar, porque no lugar do conhecimento, no lugar da sabedoria, há crescimento, há maturidade, há aperfeiçoamento. Eu lembro de Paulo falando ali para Timóteo, jovem Timóteo, vai dizer, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque Timóteo era jovem. Pessoas com certeza olhavam ele e discriminavam ele pela idade, mas ele é jovem. Mas entenda uma coisa, ele vai dar outro conselho para Timóteo, vai dizer, ninguém te despreze, mas seja o exemplo dos fiéis. Timóteo, ele era jovem, mas Timóteo tinha conhecimento, Timóteo tinha graça, Timóteo tinha sabedoria, porque Timóteo se permitiu aprender primeiro na casa dele, mas depois também se permitiu aprender com o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos permitir. Quantas pessoas e quantas das vezes nós deixamos de crescer, de alavancar, de ir mais para frente, de amadurecer, porque não nos permitimos, não nos atentamos à palavra de Deus, não nos atentamos àqueles que Deus traz até nós para nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Deus me ensina a ser humilde. Eu acho lindo o Senhor Jesus dizendo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe, o Rei da Glória, o Filho de Deus, a Bíblia diz, ele se despiu da sua glória. Ele veio aqui neste mundo. Ele não veio aqui dizendo, gritando aos quatro cantos, eu sou. Não, ele era humilde, ele era simples. E ele nos deixou esse exemplo de que se você for humilde, se você for simples, você vai crescer. E ele vai falar mais, olha, se clamares por entendimento e por inteligência, ouvirei a sua voz. Clame, que nós viemos clamar por inteligência, por entendimento. Porque o que muitas das vezes faz o nosso adversário triunfar, o que muitas das vezes faz uma casa cair, um ministério acabar, é a falta de conhecimento, falta de sabedoria. E esse tempo atrás eu aprendi a respeito de sabedoria e inteligência. A Bíblia diz, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E eu falei, meu Deus, eu pensei que era a mesma coisa, mas não é. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a sabedoria me faz construir a casa, mas a inteligência me faz manter ela de pé. Então isso é importante. Só que ele está dizendo, clame, se você clamar, se você buscar, se você me pedir inteligência, se você me pedir entendimento, eu vou ouvir a sua voz. E às vezes a gente pensa, Senhor, mas eu não sei, a gente se conforma. Não, nós não sabemos, mas temos um Deus que está disposto a nos ensinar.
Temos um Deus que está disposto a nos dar inteligência naquilo que não teríamos sem Ele. Estamos dispostos, aleluia, temos um Deus que está disposto a nos dar inteligência quando clamamos, quando nos colocamos no lugar de dependência. E aqui eu já estou finalizando. Então, não ser como a prata a buscares e como a tesouro escondido a esquadrinhares. Ou seja, não é algo que você precisa buscar. E quem é a fonte, quem é que vai me dar o entendimento, a sabedoria e o conhecimento é Deus. Ele está dizendo, se você a buscar como tesouro, é algo tão valioso. Tudo aquilo que vem de Deus é tão valioso. Por isso que o diabo, ele luta contra a nossa vida constantemente, porque ele sabe que aquilo que vem de Deus é algo que traz riqueza, é algo que nos deixa prósperos espiritualmente, é algo que nos deixa, aleluia, capacitados para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E ele diz mais, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando nós clamamos, Deus começa a abrir o nosso entendimento. Deus começa a nos dar sabedoria. Deus começa a nos fazer andar com mais segurança. Nós precisamos entender isso a cada dia. Eu preciso entender. Porque quando eu me coloco aqui nesse vídeo para falar, não é porque eu sei, porque eu sou, não é porque eu estou aqui aprendendo também. São coisas que Deus ministra a mim. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar neste lugar, aleluia, de humildade. Nós não somos, Ele é. Nós não podemos, Ele pode. Eu acho lindo porque o Senhor Jesus, certa feita, vai dizer aos discípulos, olha, vocês serão pescadores de homens. Eles só tinham capacidade de ser pescador de peixe. Mas Jesus estava dizendo, eu vou capacitar, vou dar inteligência, vou dar poder, sabedoria, autoridade para vocês pescarem vidas para o meu reino. Ou seja, sem Jesus, eles eram somente pescadores de peixe. Mas com Jesus, eles ganharam almas para o reino de Deus. Pedro, certa feita, pregando o primeiro discurso. A Bíblia diz que as pessoas disseram, quem é esse? Esse não é Pedro? Não é um pescador iletrado? O que Pedro estava fazendo? Falando bonito, falando com inteligência, com sabedoria. Por quê? Porque quem estava ensinando ele não era o doutor da terra, mas era aquele que é do céu. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender que temos um Deus que está disposto a nos ensinar. Quando Ele vai me ensinar? Quando eu me colocar no lugar de querer aprender. Quando eu reconhecer que eu preciso me humilhar, que eu não sei. Quando eu reconhecer que nunca, não importa o quanto eu aprenda, eu sempre serei necessitada de aprender com Ele, porque Ele é a fonte daquilo que é infinito. Quantas pessoas que têm se perdido na caminhada porque acham que são, porque acham que já conheceram tudo, porque acham que já sabem tudo. Tem pessoas que não se permitem mais hoje a participar de uma escola dominical porque dizem, eu não preciso mais aprender. Tem pessoas que dizem, eu não preciso mais sentar com ninguém porque eu já sei, eu já fiz um doutorado, uma teologia. Eu quero dizer para você, você e eu precisamos aprender com Ele constantemente. E Ele deseja isso. E diz o salmista, a um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Eu lembro daquela mulher no poço, foi ele buscar água, e o Senhor Jesus disse para ela, mulher, se você soubesse quem é que te pede, tu me pedirias e eu lhe daria água, que vai jorrar dentro de você como uma fonte que salta para a vida eterna, mulher. Será que nós estamos pedindo a Ele? Será que nós estamos tendo humildade de dizer para Ele, Deus, eu não sei, me ensina? Ou será que nós estamos empinando o nosso nariz achando que nós somos a última bolacha do pacote? Que nós viemos pedir a Deus. Deus me dá sabedoria. Para que a minha casa não venha cair. Para que meu ministério não seja envergonhado. Para que esses anos todos que eu tenho caminhado contigo, Senhor, não venham valer como nada. Porque quem sabe uma queda pode vir. Por falta de quê? De humildade.
Quantas pessoas têm perdido tantas coisas porque não têm ido para o lugar da oração e dito para Deus: Jesus, Deus, me ensina a ser humilde. Me ensina a ser humilde de coração. E o resultado disso, Andréia, diz a palavra de Jesus dizendo: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu quero dizer para você, medita no livro de Provérbios, no seu verso 2 em diante. E no 7 aqui eu finalizo. No 6 e o 7. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Sabe para quem que tem conhecimento? Sabedoria? Sabe para quem que Deus vai ensinar? Para nós, para mim e você. Se nós desejarmos andar, escolher andar no caminho reto. Por isso que o diabo faz de tudo para a gente desvirtuar. Porque ele sabe que os segredos de Deus são revelados para aqueles que o temem. E o que é temor a Deus? Respeito profundo. Não é medo. Deus não quer que tenhamos medo. Deus quer que tenhamos temor a Ele. A Bíblia diz: o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não adianta a pessoa querer ser sábia se não tem temor. O primeiro passo para mim ser sábio em Deus é eu conservar o temor a Ele. Então que Deus ele abençoe a sua vida. Não sei se eu consegui me expressar da forma que desejei, mas eu quero deixar essas palavras para você. E dizer para você: nunca deixe, que nós nunca viemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. De acharmos que a gente sabe alguma coisa. De acharmos que a gente é melhor do que alguém, porque nós não somos. Nós somos pequenos. Deus é grande. E é Ele que revela para nós. É Ele que nos dá conhecimento. É Ele que nos dá graça. É Ele que nos faz falar bonito. É Ele que nos dá sabedoria. É Ele que nos dá. E é por isso que toda a honra e toda a glória é dele sempre será. Enquanto a gente conservar em nós a simplicidade, o temor, a reverência a Ele, Ele vai descortinar os tesouros da eternidade. Ele vai descortinar, aleluia, sabedoria. Porque Ele se agrada daquele que entende quem é, que é pequeno. E Ele se revela. Então deixa Deus se revelar a você. Busque sabedoria, busque conhecimento. E sobretudo, conserve em ti e em mim a humildade. Que Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra. E se você, quem sabe eu estou falando para alguém que nesse momento está com o coração cheio de orgulho. O inimigo encheu o seu coração dizendo: você é, você pode, você faz. Eu quero dizer para você: desça em oração, em humilhação. E busque a Deus, porque Ele vai te perdoar. E vai te ensinar as veredas direitas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Andréia Batista. Se inscreva nesse canal e não só se inscreva. O meu objetivo principal é que vidas ouçam essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.